Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos agora retomar as aulas sobre Poço da Folha. E hoje o tema será povo buraqueiro, né? Povo buraqueiro nós sabemos, nós definimos aqui na seguinte: são os índios, os negros e a figura típica do nosso sertão, o vaqueiro, né? Então nós vamos começar aqui agora pelos índios, né? Sergipe tem uma única tribo de índio que está localizada na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, né? Às margens do Velho Chico. Pois bem, aquela tribo ela data mais ou menos do século XVI, através de um aldeamento, como quase todas as tribos, elas foram aldeadas, né, ou foram feitas missões com o intuito de catequizá-los, né, missão normalmente jesuíticas. E assim não foi diferente a tribo Chocó, né, que é do tronco Tupi, né, e que teve esse aldeamento através dos jesuítas franceses, como nos diz Francisco Teixeira em seu livro. E o aldeamento significa você colocar o índio, fixar e depois catequizá-lo, na verdade, né? É uma mudança de costume, impondo assim a cultura europeia, digamos assim. E é claro, nossos nativos, eles sofreram e muito com isso, né? Essa questão de aculturamento, né? Ou aculturação é aquela parte em que você impõe sua cultura, e hoje você pode observar que os índios são remanescentes, ou seja, usam roupa, etc. Até porque, né, o progresso está aí e hoje é uma outra realidade. Pois bem, no decorrer do século 17, 18, né, os índios ali ficaram naquelas terras e a terra ficou bastante habitada. Mas sempre tinha, né, sempre teve no país os donos das terras, né? E nós tínhamos lá os britos, que ali comandavam aquela região do Baixo São Francisco quase toda, descendo de Propriá, antigo Urubu de Baixo, até lá a Ilha de São Pedro, né? Então aí nós temos aí o comando, digamos assim, do mandatário, o coronel Porfírio Brito, né? Ele tinha uma certa aliança com o frei italiano, né, Doroteu, Loreto. Embora alguns digam que o frei realmente protegeu os índios, por outro lado, ele tinha essa coligação, digamos assim, com o proprietário. Mas o certo é que, independente de qualquer coisa, os índios, apesar de trabalharem compulsoriamente nas mãos, inclusive do frei, no qual ele obriga que os índios produzam mais e mais cerâmicas, né, não poderia evitar, por exemplo, o defloramento das Índias, outros castigos, né? Esse trabalho mesmo compulsório da cerâmica, né? Sobretudo as mulheres. Então, na verdade, os índios Chocó, ou Chocó, né? Tem que ser no singular, ele, na verdade, ele padeceu, como outras tribos também aqui no Brasil. Mas aqui em Porto da Folha eles padeceram, se era para o lado da catequização, né, ou se era para o lado dos coronéis, dos proprietários de terra, né. Então, por conta desse impasse, em 1859, Dom Pedro II, né, concedeu uma carta de terra aos nativos. E diz a história que os índios que pegaram essa carta como uma carta da terra, né, eles chamavam,
o pessoal de Porfírio Brito embriagou esse índio e rasgou aquela carta que de nada mais valia, né? E aí, de lá para cá, os maus tratos, né, perduraram, e parte da tribo resolveu migrar, né? Eles saíram de Porto da Folha para Porto Real do Colégio, em Alagoas, né? Lá eles tiveram o abrigo da tribo Cariri, né? Tanto é assim que depois a tribo de Alagoas passou-se a se chamar Cariri Chocó, devido a essa mistura toda, enfim, esse tipo de união, né? Então, nós hoje temos povos chocós em Sergipe e nós temos também em Alagoas. Mas por conta desses maltratos, né, dos chocós e etc., com a vinda dos frades, né, digamos assim, franciscanos, Frei Roberto, Frei Juvenal, Frei Enoque, Frei Angelino, e com grande apoio de Dom Brandão de Castro, né, na diocese, bispo da diocese de Ipopiá, né, mas a Universidade Federal de Sergipe, os índios começaram a ganhar força em relação às terras. E as lutas foram incessantes, né? Os frades muitas vezes não dormiam, ficavam na ilha, né? Uma espécie de vigília, né? Para não morrer, né? Mas depois de muita luta, de muito sacrifício, Frei Enoque foi a Brasília, tentou falar com o então presidente João Figueiredo, né? E conseguiu o João Figueiredo, e juntamente com o governador Augusto do Prado Franco, né, em 9 de setembro de 1979, definitivamente esses índios conseguiram seu maior trunfo, que era suas terras. Eles viviam, os índios naquela época, principalmente da cerâmica e da agricultura. Mas, como eu falei, eles trabalhavam também de meieiro, né? Na verdade, tinha aquele trabalho compulsório, né? E que, no final das contas, o meieiro, você devia muito mais do que aquilo que deveria, né? Então, uma espécie aí, digamos assim, de escravidão mesmo, né? Mão de obra escrava. Então, através da diocese, repito, da universidade, dos frades que tiveram nessa luta, os índios, enfim, conseguiram suas terras. Hoje os índios têm sua terra, seu aldeamento, né? E até hoje os remanescentes vivem naquela ilha de São Pedro, em Porto da Folha, no sertão sergipano, mas às margens do São Francisco. Já o Mucambo, né, que é vizinho praticamente a tribo Chocó, não teve a mesma sorte, né? Também data-se do século XVI, e segundo Acelino, né, Severo, provavelmente esses negros são oriundos tanto do vale do Cotiguiba, aqui, como também de Pernambuco. Vale ressaltar que Sergipe pertencia à Bahia e Alagoas a Pernambuco. Tudo indica que eles vieram, né, de lá e ali se instalaram, né? E foi prometido para eles também as terras por Dom Pedro, mas segundo informações, Dom Pedro não
não se interessou por isso. Ainda mais sabendo que um negro que liderava, né, alguns levantes, por nome de João Mulungu, ali estava, né, assustando, roubando, né, plantações, os agricultores reclamavam, etc., né? E por conta disso, segundo alguns historiadores, Dom Pedro talvez não tivesse dado tanta importância. Mas o fato é que, pela característica deles, tudo indica que eles são o tronco lá dos sudaneses e bantus, né? Lá da parte da África. Essa é a origem da etnia, digamos assim, dos quilombolas de Sergipe, né? Ali no Mucambo, conhecido como Mucambo. Eles também foram perseguidos, né? Teve uma época que eles se uniram aos índios, né, contra o inimigo em comum, o inimigo em comum, que era os colonizadores. No entanto, com a invasão holandesa aqui, eles tiveram, né, um tempo de paz. Porque, ao contrário dos índios, os negros não tinham ligação nem com franceses, nem com portugueses, né? Mas, depois que os holandeses foram expulsos, né, aí voltou-se, né, a perseguição para escravizar os negros, né? E ali foi se permanecendo, aquele Mucambo foi cada vez mais, digamos assim, sendo habitado, né? Com o passar do tempo, eles também, na verdade, lutavam pelas suas terras, assim como os índios, né? E novamente a igreja, a diocese, através de Padre Isaías, né? Padre Isaías Nascimento, que foi um padre bastante atuante, já nos anos 90, em Porto da Folha. Então, em maio, através, né, é claro, uma movimentação do patrimônio nacional, histórico, enfim, a universidade, a diocese, eles conseguiram, em maio de 1997, por definitivo, as suas terras, né? Então, mesmo que tardia em relação aos índios, mas hoje os quilombolas, né? Os quilombolas do Mucambo de Porto da Folha hoje gostam de ter sua própria terra, embora é bom ressaltar que tanto o índio e principalmente os negros, né, ele ainda carrega, né, a população de modo geral, não só de Porto da Folha, um certo preconceito, e eu diria até que ainda não foram totalmente inseridos na sociedade. Mas certamente a luta continua, né? Enquanto lá na Ilha de São Pedro eles foram catequizados como um padroeiro, que é São Pedro, na igreja, lá no Mucambo, né, é a Santa Cruz. Então, são povos catequizados, é bom frisar, mas que até hoje existem e até hoje continuam suas lutas. Agora não mais pelas terras, né? Mas pelo reconhecimento, né? De um modo geral. E chegamos ao vaqueiro. Vaqueiro é uma figura típica do sertão sergipano, né? É difícil falar do sertão e não falar do vaqueiro, né? O vaqueiro é aquele que começou sua vida lá no sertão, né, sendo empregado do grande fazendeiro, que ia em busca do gado, né, em pastos de grande extensão,
até porque a seca ela ia e vinha, né, era sazonal. E o vaqueiro é uma dessas mistura, digamos assim, de colonizador, de índio, enfim. Apareceu esse, entre aspas, caboclo, né? Que era livre, mas cuidava, digamos assim, do gado de grandes fazendeiros ali na região, certo? Então, no caso de Porto da Folha, não foi diferente. Como Porto da Folha tinha várias fazendas à margem do Rio São Francisco, e aí vem a cultura do couro envolvida, né? Que ali tem o gado e tem a questão do couro. O vaqueiro se embrenhava e se embrenha na caatinga em busca do gado do seu patrão, e lá passava até uma semana, dias a fio, né, para pegar o gado, né? E é claro, apesar de algumas proteções que eles usam, eles se feriam, né, por conta de galhos pontiagudos, etc. Um homem voraz, né, que tem no seu ofício um dever de cumpri-lo. O vaqueiro, a fim de se proteger, ele usa o gibão, né, aquela parte de cima, um parapeito que ele usa aqui, né, o peitoral, perneira, tem luvas, e tudo isso de couro, né, jaleco e o próprio chapéu de couro, que é um símbolo deles, né? E para chamar o gado, né, ele normalmente a boia, né, chama o gado de toadas, né, que é uma espécie de cantiga, de música, que tanto ele faz. Como dizia José Adailson no seu trabalho de monografia, tem que existir a tríade para que exista um vaqueiro, ou seja, o cavalo, o boi e o próprio vaqueiro, né? Claro. E isso daí para eles era e é uma honra. Hoje se pratica muito, né? Não por questão de emprego em si, né? Mas de esporte também. Como nós temos a festa do vaqueiro de Porto da Folha, e foi decretado também o Dia Nacional do Vaqueiro como sendo dia 20 de junho. Entendeu? Então, assim, o vaqueiro, além de ser reconhecido como uma festa belíssima em Porto da Folha, que é a festa do vaqueiro, também tem seu dia nacionalmente, né? Que é o dia 20 de junho, que é o dia do vaqueiro. Então, pessoal, como nós já comentamos do vaqueiro lá, inclusive na festa do vaqueiro de Porto da Folha, de Angelina, então ficamos por aqui. Nós tivemos aí, né, o índio, o negro e o vaqueiro de Porto da Folha. É claro que rodam, né, várias conversas sobre a presença holandesa em Porto da Folha, de judeus, mas nós sabemos até que os holandeses desceram do Urubu de Baixo, que é apropriar, mas nós não temos oficialmente, né, documentos que provem que os holandeses eles deixaram algum legado ali em Porto da Folha. Possivelmente uma pequena mistura ou coisa assim, mas que oficialmente ainda não veio à tona, certo? No mais, essa é a nossa aula. Eu aguardo vocês na próxima. Um abraço, fiquem com Deus.